Meu nome inteiro é Júlio Gabriel Camareiro Tomás. Esse Tomás é do meu pai, que deveria ser Di Tomasi. E que meu avô é de Lucca, na Itália. Então, mas eu assino mais o Camareiro porque é mais, vamos dizer, a minha avó e meu avô são espanhóis. E meu avô é italiano casado com uma mulher brasileira. Então é menos italiano do que espanhol. E eu tenho mais afinidade também e fui mais ligado a isso, entende? Eu era muito ligado à minha mãe. Meu pai também, meu pai é uma delícia de homem, entende? Tal. Mas meu pai não teve muito, embora ele fosse a minha avó, por parte de pai, era uma mulher muito rica. Meu avô espanhol, então, é o meu avô Camareiro, que é um nome que eu sei hoje em dia que vem da Idade Média, entende? Que deve ser algum título. Eu sei que o nome Camareiro vai até a Idade Média mesmo. E aí, então, eu sei que... E eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai. Eu sou de São José do Rio Preto. Eu nasci em 20 de novembro de 1933. Minha mãe é uma mulher muito dinâmica, muito interessante, muito culta, e o que já não era meu pai. Embora meu pai tivesse muito mais dinheiro, mas eram 14 irmãos. O meu avô italiano é uma figura meio estranha. Então, ele casou-se com minha avó quando ela tinha 13 anos de idade. Então, aí adveio um monte de coisa. E estava correto tudo isso, entende? Mas ele herdou o dinheiro dessa família. Então, tanto que eu tenho fotografia deles aí, é muito bonitinho, todo mundo muitíssimo bem arrumado. Quando tem o último bebê, está sentado no colo do primeiro filho, entende? Que devia ter uns 23, 24 anos, o primeiro filho. E o meu pai não tinha, assim, muita cultura, porque esse avô meu era meio complicado, entende? Mas tiveram dinheiro para ter boa cultura. Agora, minha mãe não, tinha uma cultura fantástica, e meu avô, Gabriel, por isso que eu me chamo Júlio Gabriel, entende? Então, o meu avô era uma pessoa assim muito bacana e muito interessante, muito inteligente, entende? E ele trabalhava quando ele veio para o Brasil, ele foi para Amparo, que era uma cidade teoricamente de espanhóis, né? Então, e Amparo é um nome espanhol. Então, até minha mãe queria ter uma filha que fosse de Amparo, porque tem uma música bonitinha que fala assim: Amparo, aqui tem pelo negro, los ojos, não, la piel de azucena, e los ojos de azul claro, que é uma coisa assim bem espanhola, sabe? Muito bonitinho. Então eu sei que, mas a minha irmã nasceu, olhos verdes, cabelo castanho, claro, mas não era nada disso. Mas minha mãe era esse tipo de mulher, entende? Então, e minha mãe, meu avô colocou-as num colégio de freiras belgas, isso, não, antes desse daí, era de Sorocaba, entende, que tinha essas freiras belgas. E minha mãe teve muita cultura. Eu acho que tudo isso é uma coisa muito espiritual também, sabe? Você nascer nesse lugar, como você... Tudo isso é um jogo, sabe? É um jogo terrível. Então, às vezes, você nasce num meio culto e não é nada, né? E você nasce de nada e vira culto. O Sigbert é assim, né? Então, eu sei que... Aí eu estudei em diversos lugares, entende? Eu viajei muito, desde criança, cada ano eu passo num lugar e às vezes me sufocava isso, sabe? Mas isso também foi muito bom para mim, porque de repente, eu não falava esse português meio macarrônico que tem lá em São José do Rio Preto, que tem aqui também, né? Não tem Jabuticabal?
Então, desse de fazendeiro italiano, né, que tem aqui, tem as famílias daqui, você sabe disso, né? Então, mas a minha mãe tinha uma cultura muito boa e era uma mulher excelente. Morreu com 33 anos. Eu sou filho de um homem que se chama Agnello Reis Tomás, que está errado Tomás, porque deveria ser Di Tomasi. Meu avô teria esse nome, né? E eles são 14 irmãos. Então era uma família enorme, né? Mas italianos, né? Italiano com português. Minha avó é portuguesa. E nós 3 irmãos meus, 2 irmãos, eu tenho um irmão mais velho, que é Francisco José, e que era muito inteligente, mas ele era adotado das ciências matemáticas, que era muito diferente de mim, e ele sempre muito matemático, entende? Muito, foi muito nisso. Então, e eu vinha sempre depois dele, entende? E minha irmã, que é Cláudia, que nasceu depois de 6 anos e meio, mais ou menos, de mim, entende? E hoje ela está viúva, meu irmão morreu com 50 anos. Minha mãe tem um nome engraçado, porque eu nunca soube o nome da minha mãe. Só soube depois, quando ela morreu, eu fiquei sabendo o nome dela. Ela era conhecida como Dona Cotinha Camareiro. Não usava o nome do meu pai, não. Porque ela até hoje, ela morreu em 1943, em São José do Rio Preto, de apendicite. E ficou assim, de apendicite, e ficou 3 dias vivas, que ela ficou ruim e morreu, entende? E naquele tempo, 43, era a guerra. Então, já existia a penicilina. Parece que a penicilina é de 1939, uma coisa assim. Então, mas não tinha quer dizer, os países não tinham penicilina, só tinha na guerra, entende? Então, minha mãe teve que morrer. Mas ela ela morreu em 42. Mas o apelido dela era Cotinha, porque é um apelido de Maria. Ela é Maria, como a avó dela, espanhola, também era Maria. A família Camareiro repete muitos nomes, entende? A irmã da minha mãe chamava-se Francisca, porque era o nome que tinha também na família. Minha mãe, até hoje, ela morreu em 43, com 33 anos. Ela é de 1909, entendeu? Então, eu sei que até hoje ela é conhecida em São José do Rio Preto como a maior. Tem um título que usava-se na época, que é o que eu uso esse título, mas é diferente do dela. Ela é considerada a maior modista de São José do Rio Preto. Olha, de 43 para o ano que nós estamos agora, e ela é conhecida até hoje, entende? Eu sei que minha mãe era muito inteligente, ela estudou exatamente nesse colégio de freiras de Sorocaba, que eram freiras belgas. A minha mãe desenhava muito bem. Ela não tem escola de desenho, entende? Mas ela, nesse colégio, ela deve ter aprendido alguma coisa, entende? Eu nunca tive escola, eu não tenho escola de desenho. Nunca ninguém me ensinou a desenhar, né? E quando minha mãe morreu, eu tinha só 9 anos de idade. Então, mas esses 9 anos foram tão bem vividos que você nem pode imaginar. Parece assim que eu tenho 2 séculos de vida, sabe? E vamos dizer assim, 1 século e meio é esses 9 anos que eu vivi com a minha mãe. Então a gente tinha era muito junto. E do meu pai também. Meu pai é muito, muito carinhoso. Meu pai é um desses homens assim que ele tinha 2 filhos homens, né? Meu pai, se ele se encontrasse comigo, fazia um tempo que a gente não se visse, e numa praça, ele cobria a gente de beijos, entende? Era um homem que
não tinha essa frescura de homem no beijo, sabe? Que eu já ouvi muito isso quando era moleque, né? Mas o meu pai era um homem desse, assim, bonito, muito bonito, mas sem cultura, porque o meu avô não deu cultura para ele, né? Para esses 14 filhos, né? Alguns tiveram alguma coisa, tal coisa, mas a gente sempre teve muita sorte de trabalho, entende? E o meu pai, na época que eu era criança, eu me lembro que ele vendia rádios. Rádios naquela época era um negócio muito interessante, entende? Ele tinha um olho grande e que acendia quando você ligava o rádio, era um olho verde, muito bonito, sabe? E meu pai vendia rádios, quer dizer, tinha uma coisa de... tinha a loja dele e tal, e coisa, entende? Então a minha mãe começou a costurar, porque a minha avó sabia costurar, entende? Minha mãe é muito inteligente. Então essa inteligência ela usava muito bem. Eu era uma criança muito... forte, assim, de saúde a gente era muito bom, entende? E eu fiz jardim da infância, com 5 anos de idade. Então, eu nasci em 1933, meu irmão nasceu em 31. Em 37, então eu tinha o quê? 5 anos de idade, né? 4? Então, aí eu sei que a minha mãe nos deu isto, que se chama Tesouro da Juventude. E olha, hoje em dia eu fico fascinado com isso. Eu não deixei ficar com ninguém. Ele vai comigo sempre, entende? São 18 volumes. E um sumiu, eu não sei o que é. Muitos estragaram, entende? Mas não as leituras. Então, o Tesouro da Juventude tem, assim, o livro da poesia, tem coisas que podemos fazer, o livro das belas ações, Aventuras de Munchausen, então, que também era uma história, né? Então, história infantil... Tem 1000 histórias infantis e eu era fascinado com essas histórias infantis, principalmente com os grandes escritores de histórias infantis da Suécia, da Noruega. Paralelamente a isto, eu ia ao cinema à noite com 3, 4 anos de idade, entende? E nós morávamos numa quadra do cinema. E meu pai ficava danado da vida porque eu dormia, entende? E ele queria trazer mesmo no colo. E eu era um bebê muito forte, entende? Eu acho que era normalzinho nisso tudo, porque eu comecei a desenhar, entende? Então, e eu conhecia, cinema eu conhecia tudo, entende? Eu era assim, na época teve o Walt Disney que fez, como é que se chama? Branca de Neve, entende? Que o Colégio Santo André daqui fez, e o de Rio Preto, que é anterior a esse, sabia não? Então, o de Rio Preto, ele fizeram também encenação dos Branca de Neve, Sete Anões e tal coisa. E eu amava essas coisas, porque tinha tudo isso aqui dentro. Eu já tinha lido tudo isso, entende? E eu ficava fascinado. E até... tinha coisa assim que quando acontecia alguma desgraça nas histórias infantis, eu chorava junto, sabe, essas coisas. E tinha assim uma coisa, o amor da minha mãe que ela tinha por mim era uma coisa, eu era o filho dela. Eu fiz o primeiro ano aqui em Jaboticabal, num colégio, pegado ao ginásio, não tem foi um grupo escolar ali. E eu me lembro o nome da minha professora. Edmeia Borges, é uma loucura, né? Bem, e eu tenho essa loucura também que você pode imaginar. Eu vou até 1 ano de idade que eu lembro tudo, entende? E nomes assim eu não. A dona Edmeia Borges eu não lembro. Eu me lembro que eu fiz um trabalho manual que era um tapete todo bordado de ponto de lã com feito, você sabe, já viu, né? Aquele xizinho e tal. Então, mas era um desenho aquilo para mim, sabe? Era uma aventura do desenho. E minha mãe achava que o meu irmão era o desenhista. E ele achava que eu era o desenhista.
E, de fato, ele tinha razão, entende? Então, quando aí, depois que ele fez, como é que se chama, engenharia, era uma família, sabe? Muito entrosada, todos eles eram muito entrosados, entende? Minha avó, meu avô Gabriel, eu sou Júlio Gabriel, então eu era o... Ah, e outra coisa, meu avô ficava na Brasserie, e tinha um médico famoso que depois operou a minha mãe, que não operou, abriu e fechou só, né? Então, que era Dr. Sinobilino Monteiro de Barros Filho, que era o grande médico de Rio Preto. Ele era primo do Ademar de Barros. Então, aí, você lembrar o nome do médico de quando minha mãe morreu, em 1943, eu vou te contar, né? Então, mas ele era amigo do meu avô e os dois eram barrigudos e tomavam muito chopes, entende? Então, a Brasserie era a casa do meu avô, né? Então, e aí então, eles ficavam na porta, e aí então eu comecei a desenhar isso e meu avô achava uma graça, sabe? Eles ficavam na porta, então só aparecia a barriga deles, entendeu? E eu desenhava a barriga e ele mostrava para todo mundo. Mas isso daí eu tinha o quê? 5, 6 anos de idade, entende? Quer dizer, eu não era um desenhista, mas tinha aquele charme de saber brincar com as coisas, né? E meu avô achava isso estupendo, né? Então, aliás, o meu avô era assim, o vovô Gabriel. Eu, dia 20, Francisco José, meu irmão, dia 21, e o meu avô, dia 22. Então era uma sequência, assim, a gente era muito entrosado. Depois, o meu avô gostava muito de mim e gostava muito do meu irmão também. Eu acho que eu era alguma coisa, sabe? A minha personalidade já era. A minha personalidade brigava com os outros, sabe? As pessoas achavam interessante, entende? Você vê fotografia minha de criança, você vê que eu sou inteligente, sabe? Mas vê que aquela criança tinha uma coisa de futuro, entende? Eu acho isso muito espiritual, entende? Para mim é muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. E eu acho que é uma condição até de você vir para a Terra já com uma mala feita, sabe? Então, você perguntou disso aí, então eu era assim, eu fascinava muita gente, sabe? Meu desenho, todo mundo começou a ficar muito envolvido com ele, entende? E logo assim, com os 13, 14 anos, eu tenho retrato de mulher feito aqui em Jaboticabal, que eu fiz há 70 anos atrás. E já eram muito bons, hein? Então, mas minha mãe já não existia mais, né? Minha mãe era o grande combustível, sabe? Disso daí. E ela sabia quem eu era, sabe? E isso daí também tem uma coisa engraçada, porque depois, há muito pouco tempo, entende? Eu recebi umas cartas do meu pai do espaço, entende? E meu pai dizendo que minha mãe está em outro planeta porque ela era muito evoluída. Então, eu acho engraçado o planeta que ele fala, né? Que a gente fala assim que os planetas não tem ninguém, né? Mas eu acho o seguinte, a gente não tem essa noção, entende? Mas nós podemos estar vivendo aqui na Terra e ter gente vivendo uma outra coisa aqui junto com a gente e não acontecendo nada. Quer dizer, a matéria é diferente. Jardim da Infância em Rio Preto. Primeiro ano de grupo escolar aqui. Segundo ano de Rio Preto. De novo, voltei. Terceiro ano não é lá ainda. Aqui no seminário. Mas aí minha mãe tinha morrido, entende? Eu tinha 9 anos de idade. Então eu fiz aqui no seminário. Jaboticabal era a terra do meu tio, que era Galhardi. Entende? O seu Galhardi era uma das pessoas mais velhas daqui de Jaboticabal. Ele me chamava, eu quando tinha
o quê? Uns 12 anos, 10, 12 anos, eu fazia assim, eu fazia desenho das fazendas dele. Eu morei com minha tia Fanny, que ela morava na casa do seu Galhardi anterior, que é, você sabe o Ilhabela? Em frente quase a Ilhabela não tem um palacete? Então, aquele palacete é o seu Galhardi que fez. Eu tinha uma confecção, então veio um cara para trabalhar na minha ser meu sócio, entende? E era um monte, eram 5 ou 6 sócios. Absurdo, não sei porquê. E eu entrei porque eu deixei acontecer isso. E um deles tinha uma filha que veio trabalhar comigo, mas ela era desquitada. Então, e essa mulher aí me afundou. Então, eu não era apaixonado por ela, entende? Mas ela era apaixonada por aquilo que eu representava. Eu tinha uma casa de alta costura que chamou-se Verde que te quero verde, entende? Era um negócio oval, assim, com 2 luzes e tal, era bonito até, que eu desenhei e mandei fazer. E era um poste antigo e tal, e escrito Verde que te quero verde, mesmo como se fosse manuscrito e tal, uma coisa. E era muito bonito, um lugar bonito, em São Paulo, que era na Padre João Manuel, lá embaixo, quase que a 50 metros do clube que tem ali, famoso. Do outro lado é Augusta. Augusta e depois Padre João Manuel, né? Então, e a Augusta passa em frente o Paulistano. Entendeu? Então era um lugar muito bonito ali, muito gostoso. Aí nasceu minha filha, Paloma, que desenha e pinta maravilhosamente bem. E ele chama-se Diego. Os 2 nomes são espanhóis. Paloma e Diego. Entende? Meu filho tem uma filha, que eu tenho um retratinho dela que eu fiz. E a minha filha tem um filho, que é meu neto, né? Então, e que eu até fiz o retratinho dele também. Eu estudei em 2 colégios internos. Um foi em 1945, que era Ateneu Paulista, lá em Campinas. Era ótimo. O Ateneu Paulista você podia ficar à noite, você podia ficar até 8 horas da noite em Campinas, fazendo o que você quisesse, entende? Aí eu, quando estava no ginásio, aqui em Jabuticabal, eu comecei a fazer mapas para os meus de geografia, que tinha um professor muito chato aqui, e que eu cobrava R$5 para fazer um mapa com aquarela. Sabe, cartolina? Cartolina, entendeu? Então, que é nesses desenhos antigos que eu fazia em cartolina, entende? Então, porque também eu não tinha noção. Minha mãe sabia mexer. Minha mãe tinha uma caixa de pinturas a óleo, entende? Tudo guardadinho, que eu peguei quando minha mãe morreu, eu escondi isso para mim. Com 15 anos, mais ou menos, eu já ensaiava umas coisas assim. Então, eu montei uma loja que ficou para minha avó e para minha tia Fanny, que eram assim. Mas a tia Fanny, eu trabalhei 10 anos nessa loja, entende? E ela ela já devia ter feito, imagina só, 10 anos de moleque, entende? Que eu saí daqui em 1961 com 20 e poucos anos, né? 20, não sei mais ou menos quanto é. Eu fui para São Paulo, para trabalhar na Editora Abril, acho que com 23 anos que eu fui para lá. Então aí eu sei que nessa época eu comecei, quando eu estava no 4º ano de ginásio, eu comecei a fazer esses mapas e cobrava-se. Eu fazia rápido, sabe? Então, tinha umas coisas escritas e tal. Você lembra de mapas de geografia e tal? Então eu fazia tudo isso e o professor achava ótimo, né? Bonito. E pagava, todo mundo saía, passava. Quando eu fui para a Editora Abril, eu já não fui muito criança, entende? Era por causa dos meus desenhos de rosto. Aí eu fiz a loja
e eu vendia muito bem, aí eu comecei a vender tecidos com os desenhos que eu fazia. Então, esses desenhos eram vestidos de noiva. Tem um monte de gente que casou com roupa minha, entende? Não sei se era muito bom, não, mas era melhor do que tudo aqui em Jaboticabal, entende? Então, aí eu comecei a fazer isso, mas eu sozinho, entende? E minha avó, e eu sempre grudado da minha avó, né? As freguesas bacanas, bonitas, interessantes, às vezes não eram bonitas, mas eram chiques e tal, coisa, que vinha de Monte Alto, mais do que aqui em Jaboticabal. Aí eu comecei a fazer retratos, que é o retrato que você falou, que eu tinha 17 anos quando eu fiz esse retrato da Regina, que é lindo. Então, então aí eu sei que... Mas antes eu tinha feito outros retratos, sabe? Eu sempre fiz retrato de todo mundo. Então, e eu comecei a trabalhar... Eu era diretor do Clube Jaboticabal, diretor social, entende? Então eu que arrumava o clube e tal, coisa, era arte, entende? Brotando assim da minha mão, ficava lindo, sabe? Era uma coisa maravilhosa. Eu tenho até planos de que eu fiz em Jaboticabal, no Clube Jaboticabal. Eu guardo essas coisas. Então, num desses retratos, eu fiz o da May e da June, você viu que está aqui, né? Está até ali, ó. E aí, então, eu sei que esse retrato, que eu não sei se foi feito em 59, por aí, entende? Mais ou menos isso. Então, era uma capa da Manchete, porque as duas eram candidatas a Glamour Girl de São Paulo. E no Harmonia, que era um puta clube, até hoje, de social e tal, bacaninha, lá em São Paulo. Então, eu sei, até eu tenho fotografia lá no meio, depois tá engraçado. Ela quis o retrato dela. Nessa época, eu tinha comprado pastel e já fazia pastel. Mas tudo de orelhada, entende? Mas eu sou muito, eu fuço e eu faço o que eu quero, entende? Então, às vezes eu faço até para saber se eu faço mesmo, entende? Eu consigo fazer, e eu consigo fazer, entende? Bem feito. E aí, então, eu fiz o retrato da Glorinha, que é de uma família, Glorinha Mariano. O tio dela foi um grande escritor e artista, um homem que escrevia, entende? Mas é lá do Rio de Janeiro. Então, e o pai dela era o outro Mariano também, que era sobrinho do tio dela, entende? Ela disse assim, Júlio, vai lá em casa que você vai fazer o meu retrato, meu pai, você vai sozinho, você chega lá em São Paulo, eu disse, eu tenho onde ficar, eu morava eu tinha uma tia rica que gostava muito de mim e tal, coisa, irmã do papai, sabe? E aí então eu morava na casa dela. E aí então eu sei que ia na casa dela, que era num lugar muito gostoso, que era não existe mais esse lugar, entende? Era uma série de casinhas pequenas que o Doca estava lá. E aí então eu fui para esse negócio aí para fazer o retrato da Glorinha, e aí então ele comprou quer dizer, eu fui falando tudo que tinha que comprar, prancheta, o giz aí, que é de fazer os retratos e tal coisa, e fiz o retrato da Glorinha, quer dizer, fui lá, a gente, eu acho que almoçou, e pouco, né? Porque ele também, barriga cheia, era meio complicado. E aí então eu peguei e fiz o retrato da Glorinha, assim, em 3 horas. O retrato de pastel e tal coisa. Ficou lindo. Aí o pai ficou fascinado comigo, né? Tinha uns porquês aí meio complicados, entende? E aí então ele me deu uma carta, disse assim, Júlio, olha só que gozado que é isso tudo. Eu acho muito engraçado, entende? Então, é muito programado. E aí então, ele disse assim, eu vou te dar uma carta para você ir na Editora Abril. Eu já fui dono da Editora Abril, uma parte dono, né? E então você leva isso daqui para o Vitor Tivita, que você dá só a carta para ele, ele te põe lá dentro.
Você merece mais do que muita gente que está lá, você merece porque você é um louco, entende? E aí, então, eu disse, tá bom. Aí eu vim para São Paulo, para Jabuticabal, passei acho que mais uns 6 meses e tal, e fui de novo para São Paulo, e aí então minha avó pegou e disse assim, Julinho, sabe aquela carta que você trouxe? Então você vai lá, faz como que não quer nada, tal coisa, né? Vai bonitinho, bem arrumado, tal coisa. E eu disse assim, eu sempre andava meio arrumado, entende? Aí o seu Vitor Tivita mandou a secretária me levar lá para o Luiz Carta, e eu todo bem vestido e tal, e coisa, e eu era bonitinho até e tal, funcionava muito bem, entende? Aí o Luiz Carta, que era o chefe segundo, né? E que tinha mandava em tudo, e o Atílio, que era secretário que era fazia arte, diretor de arte. Então aí nós resolvemos lá com dinheiro e tal, e ficou 30 mil reais para eles me pagarem em 1961. E eu tinha feito a conta, então dava para fazer isso. E aí, então, no dia seguinte, o Atílio, que eu fui lá, ele disse assim, olha, Júlio, você vai fazer um psicotécnico? Eu nem sabia direito que era psicotécnico. Então, você vai fazer, mas isso é pro forma, você não tem o que te tire daqui, entende? Tá? Você trabalhando na Editora Abril. Eu disse, tudo bem, então, mas também não tem importância não. Então eu fui lá, fiz o exame psicotécnico, muito bonitinho, que era logo, a Editora Abril era no lugar da 9 de julho, no comecinho da 9 de julho, sabe? Então aí eu sei que, e isso daí era no Largo da Memória, que sobe ali, e você entra na Xavier Toledo, e aí fui no médico, tal, nos psicotécnicos e tal. Durante os exames, eu fiquei encantado com os borrões. Você lembra disso? Você chegou a ver, não? É bonito isso. Então, mas tinha os borrões cor de tinta, né? Azul, que naquele tempo era só azul. E depois tinha um outro que era todo colorido. Eu sei que a hora que veio o colorido para mim, eu babei, né, com as cores. Então aí o rapaz virou-se e disse assim, depois de tudo, ele disse assim, olha, Júlio, eu vim aqui falar para você, aqui fora da organização, eu quero que você fique lá fora me esperando, eu preciso falar com você. Eu até fiquei com medo que fosse alguma cantada, né? Mas não era. Então aí eu peguei e fui para lá e esperei. Aí ele veio e ele disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa que você não pode esquecer na tua vida. Eu estou aqui já faz algum tempo que eu faço isso daqui, e a nota que eu te dei do psicotécnico, você é 9,98. Ele disse assim, eu tinha que te dar 10, mas eu acho que 10 não existe, porque você tem uma capacidade de observar as coisas que eu nunca vi na minha vida. Então você nunca se esqueça disso. Você tem esse negócio, entende? Então, eu estou conversando aqui com você, se uma aranhinha sair ali, eu estou vendo a aranha, sabe? Então, eu disse, muito obrigado. Eu fiquei sem graça, né? Eu disse, que bobo, então, imagina. Mas não, era muito importante. E realmente eu tenho essa... Ele disse assim, quando você for mais velho, você vai lembrar de mim, que eu te falei isso e te avisei. Aproveite muito isso, né? Então eu tenho 9,98. Ele disse assim, o máximo que você pode ter é 10. Como eu acho que não tem 10, não existe, então você não existe. Você é 9,98 que eu dei, tá? Aí me abraçou, tal, coisa, e fomos embora. Então, realmente eu tenho isso. Isso é importante. Então o Sigbert estava... Eu sabia que o Sigbert estava para morrer. Então, e aí eu não podia falar isso para ele, ele sabia também, mas não se falava disso. Então, e ele era moço, estava com uns 50 anos. E aí, então, eu sei que... E eu era 20 e poucos anos mais velho que ele. Aí, então, eu sei que... Aí ele virou-se... Bem, e aí... eu disse assim, por que você não vai lá na prefeitura e fala tal, para fazer o negócio e tal, você é todo falante e tudo mais. Então, aí ele foi lá falar com ela, tal coisa. Então, aí eu disse assim, olha, vamos fazer, isso é fácil, você sabe que
a gente está cansado de ver exposições e um monte de coisa. Então eu desenhei o que devia ser feito, entende? Então tinha 1000 coisas você viu isso daí, né? Esses painéis enormes, largos, entende? E que todos deveriam ser mais ou menos da mesma altura, né? Então, e que era feito com rodinha. Então eu estava falando como é que tem que ser feito e tal. Por isso daí é devido à minha observação, entende? E tem todas as coisas que você vai, tem isso daí, entende? E aí, então, eu sei que... E aí, então, inventei outro também, que era de botar 2 acrílicos juntos, fechados e pendurados, que também as minhas coisas ficaram nesse negócio aí. Eu tinha um cartaz que eu fiz, um cartaz de um livro de moda que eu tenho, e que era de 1945, sabe, uma coisa assim. E é feito por um uruguaio, então é cheio de desenhinhos. Eu peguei todos os desenhinhos, separei todos eles e fiz todos os desenhinhos com aquarela. Eu faço no instantinho, né? É bonitinho. Então eu sei que aí botou-se isso daí, né? E botou também alguns retratos que eu tinha feito, o da Meio, um outro que você não conhece, de óleo e tal, coisa, né? Que foi feito junto com ele. Esse daí eu acho que foi junto também para lá. Então, mas isso eu tinha da minha cabeça, eu sei que o que é fácil, não é fácil isso, entende? Hoje em dia eu quero mexer com a internet, é difícil, porque minha cabeça é tão cheia de coisa, entende? Que eu me perco um pouco, entende? Realmente foi feito junto comigo, entende? Então, o que tinha lá de painéis e de coisas assim, entende? Então, eu desenhei a fantasia do Sul-América, eu tenho 2 desenhos dela, entende? E uma que era de brim, que era mais barata, entende? Eu já tinha trabalhado na Leves e tal, coisa, então eu sabia tudo como é que funcionava isso. Mas essas coisas esportivas, você tem que fazer. Ou faz muito bem feito, ou não faz. Banda sinfônica, que teve aqui no Brasil, quando eu era moleque aqui as 2 bandas deles aqui, ganharam as 2, primeiro e segundo lugar, banda sinfônica, entendeu? E não é exato. Então aí eu sei mas era difícil você fazer isso, entende? Foi, porque foi um nascer, assim, tem até um discurso da Carlota. Isso no começo do discurso, eu tinha isso até gravado, eu acho que eu tenho ainda. Ela disse assim, olha, eu estou tão satisfeita com essa Bienal, mas ficou linda mesmo. É muito bonito, muito interessante, muita coisa, entende? Muita coisa. E coisas muito interessantes, entende? Mas não sei se Jaboticabal tinha, ou tem ainda, cancha para isso, entende? O pessoal não conhece arte, não. Eu acho que é muito interessante. Foi bom e às vezes até me lembro de outras coisas no meio, entende? E tal. Mas eu estou escrevendo a minha vida, né? Então, muito obrigado, foi uma gentileza muito agradável e uma lembrança, assim, sempre muito oportuna e muito agradável também. Que Deus abençoe vocês e faça isso crescer.